Fala rapaziada, beleza? Bom pessoal, temos aqui um iPhone 7 Plus. Esse aparelho aqui chegou pra gente com falha de inicialização, né? Não estava ligando o aparelho. E fiz aqui uma análise no aparelho e detectei uma falha por processador, tá? Então fiz aí os procedimentos de reparo no processador. O aparelho já está ligando, totalmente funcional aqui a parte de touch, tela, tudo ok, né? Tá subindo rede, vocês estão vendo que tá subindo 4G. Quando eu clico aqui na lateral aqui, ele tem serial number, tem e-mail, beleza? Tá tudo aí. E aí o que acontece? Quando a gente tenta aí, iniciar o aparelho, né? Ir para a parte de ativação, ó, independente de você conectar no Wi-Fi ou usar os dados móveis do aparelho, ele dá uma falha aí na ativação, né? E esse aparelho foi mexido na memória, tá? Como que eu sei que foi mexido na memória esse aparelho? Deixa eu ver se eu consigo conectar ele aqui no computador, que esse conector tá ruim. Bora ver. Consegui conectar. Pronto, aqui no computador a gente abre aqui o 3UTools, né? E aqui ele já dá todas as informações do aparelho. A gente clica aqui em View Verification Report. E aqui, ó, ele me dá várias opções aqui, né? Em relação às configuração do aparelho, tá? Então o que que acontece? Aqui ele está dizendo para mim, ó, que a memória do aparelho, a memória original, né, que saiu de fábrica desse aparelho foi uma memória de 256 GB, né? E foi trocada a memória, ó, hard disk high been changed, né? Foi meio bem changed, sei lá como é que se pronuncia isso. Tá dizendo que foi trocada a memória, né? Não é a mesma memória, tá vendo? Então tá diferente, beleza? Temos aqui Bluetooth address, Wi-Fi, radio address, Wi-Fi address, serial number, beleza? Aqui aparentemente está ok, né? Tá tudo normal. Porém, pessoal, pode ter alguma aqui, ó. Ele está dizendo para mim, ó, que essa memória, né, que era 256 GB, foi trocado, né? E tem uma memória agora de 128 GB, tá? Memória de 128 GB aí no aparelho, beleza? Então, o restante aqui aparentemente está tudo ok, né? A bateria foi trocada também, tá vendo aqui, ó? Foi trocada aqui a bateria, câmera traseira, câmera frontal, Touch ID não é, esse módulo aqui não é original, tá dizendo aqui. Então tá dizendo que foi trocado também o módulo, né, do Face ID, do Touch ID. E é isso daí. Então, o que acontece? Eu vou tirar aqui essa memória, né? E a gente vai verificar se os dados que estão aí realmente nessa memória, ali pelo programa está dizendo, né, que os dados estão ok. Aqui, ó, por exemplo, aqui está dizendo que o Bluetooth address, né, é o mesmo que foi instalado de fábrica e tal. Tá tudo ok, tá vendo? Tá tudo ok. Mas vamos retirar essa memória aí e vamos colocar aqui na nossa JC P7 e verificar realmente se os dados estão batendo, se realmente é isso mesmo, se a placa está com alguma outra falha, beleza? Porque esse aparelho aqui já foi feito também em baseband, né? Foi feito aqui quando eu fiz aqui a CPU, né? Aí na maioria dos casos a gente tem que trabalhar aí com o setor de baseband também, né? Então a gente trabalhou aí por completo aí nesse aparelho, tá bom? Então como o aparelho foi trocado a memória, né? Pode ser que esteja dando aí alguma desavença aí nessa questão aí da memória, tá, pessoal? Acho que na verdade esse aparelho eu fiz um swap completo da placa dele, que eu tô vendo aqui que eu cortei aqui a blindagem da memória EEPROM, né? Então eu creio que eu fiz aqui um swap completo aqui dessa placa. Tá tudo ok. Wi-Fi acho que não foi trabalhado. Wi-Fi é original, né? Então foi desbloqueado aí a memória. Bom, vamos retirar essa memória daí e a gente coloca ali. Lembrando, né, pessoal, que esse aparelho foi restaurado com essa memória, tá? Então o que acontece? Para a gente fazer esse procedimento que a gente fez aqui, por exemplo, você pega um aparelho aí que não está lendo mais a memória, né? Você, por exemplo, está dando erro 9, erro 43, algum tipo de erro aí relacionado à memória. Então você vem e retira a memória do aparelho e coloca na box para fazer leitura, não lê. Então a memória está danificada. Então você precisa recuperar essas informações aí da memória original para poder
gravar na outra memória nova, né, que você vai substituir, e restaurar o aparelho e passar da ativação. Então aquela falha de ativação ali está relacionada aí também com a memória do aparelho, tá? Com as informações da memória do aparelho. Beleza? Por via das dúvidas, eu vou voltar aqui a placa no aparelho e a gente vai fazer uma restauração do aparelho de novo para a gente verificar ali os pontos, né? A página ali de escritura ali de informações para ver se o programa, né? Se o 3U Tools manda alguma mensagem ali de erro de NFC ou de baseband ou algum tipo de erro que a gente possa estar associando a essa falha aí, tá? E aí em seguida, se não der jeito, a gente prossegue aí com o reparo, com a análise, né, para ver se consegue o reparo, tá? Então, aqui eu estou fazendo o procedimento completo para vocês, ó. Então, quando você pega uma memória que não lê, você, por exemplo, pega uma memória aí vamos supor que esse aparelho aqui que não está lendo a memória, né? A memória original dele, está danificada, não lê da box. Então, eu fui e coloquei uma outra memória de outro 7 Plus aqui, ou pode ser de um 7 mesmo, 6S, tanto faz. Só que o boot, né, dessa memória tem que ser de um 7 Plus. Se você está utilizando aqui no 7 Plus, você tem que colocar aí uma memória do 7 Plus, tá? Beleza? Essa placa aqui não foi feita swap porque essa parte aqui da blindagem não foi eu que arranquei, então já estava sem mesmo. Então você tem que instalar uma memória no aparelho e você tem que colocar ele para restaurar, beleza? Igual a gente vai fazer aqui agora. Vamos supor que a gente retirou a memória danificada, colocamos uma outra memória e vamos colocar o aparelho para restaurar. É assim que vocês têm que fazer, tá? E aí depois a gente prossegue aí com o reparo que a gente tem que fazer. Pronto, conectou. Vamos restaurar esse aparelho. Clicar aqui nessa opção do meio. Aqui você não precisa mexer em nada, só faz o download do arquivo, né, se precisar. No caso aqui eu já tenho. Então eu vou dar flash aqui pra gente continuar. Flash. Aqui vocês clicam do lado direito aqui em Switch View pra gente verificar aqui o que está sendo escrito no aparelho, ó, tá, nesse determinado momento. Se ele der um erro aí, ó, nessa parte aí, ó, enviando RAM disk, né? Se ele der uma falha por aí, pessoal, em 16% aí, até os 18%, e não tem logo no aparelho, ele pode ter uma falha de memória RAM, tá? Esse caso aqui já passou dos 18, chegando nos 18, né? Restaurando. Aqui, ó, daqui pra frente, ó, dos 20% pra frente, né? Aí, ó, ele já está enviando os dados, né, diretamente para a memória, tá? Então, se ele der algum tipo de erro aí, da agora para frente, está relacionado à memória NAND, tá? Aqui ele está gravando arquivos de sistema, né? Aqui, ó, tá dizendo aqui gravando, escrevendo arquivos de sistema, né? Gravando arquivos de sistema. Aqui ele criou partição, aqui ele está criando as pastas e aqui ele está gravando os arquivos de sistema. Pronto, galera, aqui, ó, no caso, ó, aqui no caso, ó, update firmware, né? Aqui ele já iniciou a atualização, né, de firmware de modem aí do setor da baseband, tá? Vocês viram que atingiu aqui, ó, os 80%, né? E aqui ele começa a trabalhar aí no setor de rede, tá? Esse Stockholm aqui, ó, esse aqui é do setor de NFC, ó. Beleza? Então esse daí ele está trabalhando aí no setor de NFC, beleza? Fazendo atualização no setor do NFC. Então se der algum erro aí no setor de NFC, a gente já vai saber também, porque aquela falha também pode ser falha aí no setor de NFC, beleza? Pronto, aqui pessoal, ó, ele iniciou, né? Aqui a parte de firmware, aqui ó, toda a parte de RF, tá vendo? Ó? Ele iniciou aqui a parte de atualização de firmware, né? Beleza? Aqui ó, ele iniciou a parte de atualização aqui de Estocolmo, né? Que é a parte do NFC, ó, tá? E aqui ele iniciou a parte
de atualização de firmware da baseband, tá? Então ele mandou aqui, ó, tá? Ele enviou aqui os dados para a baseband e aqui ele chamou somente 2 vezes aqui a baseband, ó. Então chamou somente 2 vezes a baseband e a atualização foi completa, tá? A atualização foi completa aqui, ó. Na baseband, na segunda chamada já está completo, tá? Beleza? E aqui ele já começou a atualizar outro setor aqui, ó. Aqui no caso, ó, update SE firmware, né? Acabou. Se eu não estiver enganado. E aqui ele começa a atualização de outros setores aqui, ó. Veridian, validando, acho que é validando, né? Deve ser validando aí a atualização, beleza? Atualizando o Veridian. Operação desconhecida, essa parte aqui de baixo, ó, operação desconhecida, é normal aparecer. E aqui ele está solicitando dados do EAN, né? Dados do EAN. Não sei de onde que é esse setor aí, beleza? E aqui ele está criando, né, o volume protegido, tá? Finalizando aqui a parte da instalação, tá? E aqui novamente, por exemplo, ó, aqui lá no começo, né? Lá no começo da atualização, ver se consigo ver. Aqui, ó. Aqui no começo da atualização, por exemplo, ó, ele faz uma chamada de atualização, ó, da memória NAND, né? A memória lógica aí, ó. A memória EEPROM da NAND, tá? A memória lógica, beleza? Então ele fez uma atualização aqui, ó, enviando NOR dados para a memória NOR, né? Seria dados da EEPROM, né? Dados lógicos aí da EEPROM da memória NAND, tá? E aqui também ele faz outra, ó. Acabou aqui, beleza, peraí. Aqui, ó. Vamos descer lá embaixo. E aqui ele faz outra chamada para finalizar aqui, para mandar aqui para memória, né? Memória lógica, que a atualização está sendo concluída com êxito, ó. Então aqui ele finalizou com êxito aí a atualização. Tranquilo? Aqui vocês podem ver o logs de atualização completo, ó. Então aqui aparentemente não deu nenhum erro. Não deu nenhum tipo de erro aqui, ó. Tá vendo? Finalizou, tá tudo ok. Dessa forma aí deveria funcionar aí o aparelho, tá? A gente clica aqui em iDevice, o aparelho já vai iniciar daqui a pouco. A gente clica aqui em iDevice, que quando ele conectar a gente consegue verificar aí e até tentar fazer a ativação aqui pelo computador também. Pronto, tá aí, ele conectou, né? Então aqui a gente clica em More, sei lá como que se pronuncia isso. E aqui, ó, Back Activation. Você clica ali, seleciona a ativação. Antes dava pra gente pular aquela tela de configuração, né? De idioma, não sei o que e tal. Agora não dá mais. A gente clica em ativação e clica em Start. E o próprio programa aqui vai entrar em contato aí com o servidor da Apple e tentar fazer a atualização aí, a ativação do aparelho. Se ele der erro aqui, com certeza vai dar erro lá também no aparelho, tá? Mas é sempre bom tentar pelo aparelho, pelo Wi-Fi do aparelho, a rede de dados do aparelho e aqui também pelo Trace Tools, que aí você tem 3 chances aí diferentes, né, de ativação. Eu já peguei casos aí que eu não consegui ativar pelo aparelho e também não consegui ativar pelo Wi-Fi do aparelho, não consegui ativar e nem pelo programa, só pelos dados do aparelho que eu consegui ativar. Lá a gente consegue verificar, vamos ver se ele deu algum erro. Pronto, aqui já deu erro, enviar a aplicação, não sei o que, dá pra gente tentar de novo, mas ele não vai ativar mesmo, tá com alguma falha, beleza? Então se você pega aí, por exemplo, um aparelho que tá dando erro 9, vamos supor que você tentou restaurar e deu erro 9, e aí você tirou a memória do aparelho, colocou na box aí para fazer a leitura e não leu. A memória está corrompida e não consegue ler pela box. Então você vai pegar uma memória de outro aparelho, outra memória de outro aparelho, de outro iPhone 7 Plus, no caso o mesmo modelo, né, Intel, e vai soldar nesse aparelho e fazer esse procedimento que a gente fez. Você vai restaurar o aparelho. Ele também não vai ativar. E aí sim a gente vai retirar essa memória agora. No caso desse aqui eu vou retirar a memória e tentar recuperar os dados originais lá na JC, para verificar se realmente os dados estão batendo ou se foi alterado mesmo, né, os dados desse aparelho. Aqui no caso ele está dizendo que está sem nenhum SIM, está dizendo que o botão Home precisa de
Atualização. Vamos colocar aqui o chip para ver se ele lê. Buscando. E aí ele já subiu o 3G. Tá vendo? Tá com o sinal baixo. Se eu clico aqui, ele tem e-mail, tem firmware de modo. Tem e-mail, tem serial number, né? Ok, sem serviço. Agora sim, subiu o 4G. Selecionar aqui o idioma. Vamos tentar fazer a ativação aqui direto pelos dados do celular. E aí deu a mesma falha, tá vendo? Então o aparelho aí não está realmente ativando, né? Beleza? Então a gente vai remover aqui essa placa e vamos verificar se os dados estão originais, se estão batendo. Se os dados estiverem batendo, pode ser uma falha aí pelo processador, né? Como eu fiz rebale nesse processador, então pode ser que alguma esferinha aí do setor de RF que se comunica aí com o setor de RF não esteja fazendo bom contato, ou a baseband não esteja fazendo bom contato, ou alguma outra falha aí que a gente teria que analisar mais a fundo, né? Mas a princípio é isso daí. Beleza? Então o mesmo procedimento que a gente está fazendo aqui é o que vocês vão fazer caso vocês peguem um aparelho que a memória esteja corrompida, né? Que vocês não consigam aí ler os dados da memória. Então a gente vai retirar aqui, ó, a memória. A placa a gente deixa ali de lado. Então galera, espero que você esteja entendendo, né? Então você pegou aí o aparelho que não está lendo os dados da memória, você vai pegar o aparelho, retirou a memória, né? E aí a gente vai colocar aqui na box para fazer a leitura agora, ó. Tá? Colocar aqui na box para fazer a leitura com o programa JC. Que eu vou atualizar depois. Pronto, vou conectar aqui, vou clicar aqui em Need Repair, porque eu tô com a JC P7. Então a P7 e a P8 você conecta aqui, ó. Já detectou a nova porta com 7, né? Porta de comunicação 7. Vou clicar aqui em Connect e vou colocar a memória que a gente acabou de retirar aqui. Então vamos ver, esse aparelho, vamos supor, ele está dando erro 9. Então eu vou conectar aqui a memória e vamos esperar para fazer a leitura. Então nesse caso aqui, ele já leu aqui que é uma memória de 128 GB, né? Vou clicar aqui em Carry Info e aqui ele lê os dados, beleza. Mas se você pega uma memória que ela não lê os dados, né? A memória está dando erro aqui, não lê os dados, então você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai colocar uma memória nova aqui, tá? Uma memória de outro aparelho. Teria que ser uma memória do mesmo aparelho, por exemplo, do mesmo modelo, né? iPhone 7 Intel. Mas se você não tiver, aí você vai, nesse caso aqui eu vou salvar esses dados, só para vocês terem como exemplo, ó. Pronto, vou clicar aqui em Backup, né? Ele está pedindo aqui para mim onde vai salvar. Vou salvar lá na área de trabalho, que não tem nenhuma. Então salvei. Nesse caso aqui a memória está lendo. Aí você pegou a memória que não está lendo, né? Retiramos aqui a memória do aparelho. Você pede para fazer a leitura e não tem leitura de dados, né? Esses dados aqui na direita não estão aparecendo. Então eu peguei, por exemplo, uma memória do iPhone 6S, um exemplo, né? Aí você vai clicar aqui em Format e aí você vai clicar em Yes para ele formatar. Eu não vou formatar porque eu não quero apagar essa memória aqui. Então você clica aqui em Format, Yes, beleza? E aí ele vai formatar a memória, tá? Formatou a memória, você vai clicar aqui em Restore, né? Restore sysconfig. E aí você vai pegar um arquivo que você tenha de um iPhone 7 Plus, tá? Então você vai lá onde você guarda os seus arquivos, por exemplo, Backup JC. Eu tenho vários arquivos aqui, ó, tá vendo? De iPhone aqui, ó. Então você clicaria num desse aqui, clique em Restore, tá? Eu tenho mais pra cá também, de clientes. Ó, backup de memória. Tem aqui de uma cliente. iPhone 8, iPhone 7, tá vendo?
Então você faz um banco de dados aí com memórias de aparelho, tá? Isso aqui é só para você ter ideia. No caso, esse aqui é um 7 Plus, só que esse aqui é Qualcomm. Tá vendo? Esse boot aqui é de um Qualcomm. Então esse aqui não daria pra gente fazer com ele, tá? Creio eu que não. Então você acharia um que você tem aí, um iPhone 7 Plus que você tenha, que seja Intel, do mesmo modelo, e clique em abrir. Clicou em abrir, ele vai recuperar todos os dados aqui, e você clica aqui ó, em Wired, ó, Wired Select Info. Ele vai gravar aqui as informações aqui, todas que você colocou, beleza? Nesse caso aqui eu não vou fazer porque a nossa memória está lendo. Então eu vou fechar essa daqui e vou abrir nosso programa aqui, o JSeed. Vou deixar aqui a gaveta aqui da memória aberta. Na real eu vou abrir aqui de novo o JC, só para a gente comparar aqui as informações, tá? Vou fazer o upload depois. NAND Repair, porta com 7, connect, e vamos conectar aqui. A com 7. Conectar e vou fechar a gavetinha. Ele vai ler aqui para mim os dados. Eu quero comparar os dados aqui de Bluetooth, Mac, Wi-Fi, serial number com o que a gente vai recuperar aqui. Quero info. Então ele está aqui, ó, serial number é esse aqui de cima e Wi-Fi, Bluetooth, Mac e tá tudo aqui, ó, as configurações, beleza. Então eu vou colocar aqui do lado. E aqui a gente vai clicar, ó, assim que você abre aqui o programa, né? Tem a porta com 7. Eu vou clicar aqui que é na com 7 que ele estava conectando lá no outro, né? Então vou clicar aqui em Connect. Tá, no caso aqui ela está sendo ocupada por outro, né? A JC aqui que está ocupando. Então vou tirar um print aqui dessa tela e vou salvar aqui no Paint só para me tirar de referência, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo isso. Então vou deixar aqui do lado. E aqui o JC, o programa da JC, eu vou fechar ele. Beleza? Vamos clicar aqui na porta 7 e vamos tentar. Agora sim ele conectou, ó. E aí a memória está aqui dentro, né? A memória que a gente colocou lá no aparelho e restaurou ela, tá? Restaurou aquela memória, restaurou aquele aparelho com essa memória. Então tá aqui os dados, vamos comparar se é igual, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó, tá vendo, pessoal? Os dados são diferentes, ó. Então esses dados que estão aparecendo aqui na JC, ó, esses dados que estão aparecendo aqui na JC são os dados originais do aparelho, ó. Tá vendo? Porque a gente colocou essa memória, lá, ó. Então a gente colocou essa memória que está aqui dentro da nossa JC, da nossa P7, é uma memória aleatória. Vamos supor que eu peguei uma memória do iPhone 6 aqui e apaguei ela e coloquei o boot do iPhone 7 Plus, né? Porque nossa placa aqui é 7 Plus, porque a memória daqui não está valendo, né? Não está valendo. Ela não conseguia fazer a leitura aqui na box, então teria que trocar a memória. E você precisa dos dados da original para colocar na outra memória que você vai colocar aqui, correto? Se a memória não está lendo os dados, como é que você vai colocar as informações? Então você pega, copia os dados de qualquer outro boot, de qualquer outro iPhone 7 Plus aí, e coloca nessa placa, solda, né? E faz a restauração do aparelho. Fez a restauração do aparelho, beleza, o aparelho ligou, beleza, então quer dizer que a memória realmente estava danificada, o aparelho já ligou, só que ele não vai ativar, porque as informações original do aparelho não bate com as informações que está na memória, porque você pegou a memória, um boot de outro aparelho, então lá está lá serial number, tá Bluetooth, Mac, de outro aparelho, entendeu? Então você tem que colocar o original nesse aparelho. Então você vai tirar essa memória que você acabou de restaurar e fazer esse procedimento que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Coloca aqui na JC P7, abre o seu programa JCID, né? Seleciona a porta aqui e clica em Connect. E aí ele vai conectar, e aí ele vai ler a memória que você colocou aqui, mas os dados que ele vai ler aqui, ó, esses dados aqui, ó, não é dessa memória que a gente acabou de colocar. É tipo uma memória cache, tipo tipo uma memória cache mesmo, que está dentro dessa memória aqui que a gente colocou, entendeu? Que a gente restaurou. Então, o processador lá, ele pegou as informações original que é daquele aparelho lá, daquela placa, e jogou aqui dentro.
tá dentro de um cantinho aqui dentro dessa memória. E o programa JCID, ele vai lá nesse cantinho e restaura essas informações original. Então se você ler aqui com a do JC, como a gente leu, ó, tá vendo? Os dados que tá aqui, cadê o paint? Aqui, ó, o paint, né? Então tá aqui com o print, né, que a gente tirou da tela, e vocês estão vendo que o serial number, o SN desse aparelho, o que estava nessa memória, o que está nessa memória gravado, é o F2, L, S, N, J, não sei o que, G, não sei o que. Então tá tudo isso aqui, ó, né? Ó, Wi-Fi, Bluetooth Mac e internet Mac, né? Então tá aqui, ó, 70, 70, D, não sei o que, e tá vendo que é tudo igual, né? Isso aqui não tem problema. Só que aí, se a gente pegar aqui os dados que a gente acabou de recuperar da JC, se esses dados aqui, ó, fosse igual, se esses dados aqui fosse igual àquele, né, que a gente acabou de ver ali, ó, do programa da JC, da P7, tá vendo? Se eles fossem iguais, aí sim a gente teria um problema aí na placa, em outro setor da placa, beleza? Porque daí a placa não estaria ativando porque ela tem uma falha em outro setor dela, né? Não porque o aparelho tá falhando porque trocaram os dados, entendeu? Mas nesse caso aqui não, ó, nesse caso aqui os dados foram trocados, tá vendo? Foram trocados aqui os dados. Então o que a gente vai fazer? Vou selecionar isso aqui tudo, ó, copiar, não sei se está aparecendo aqui, eu acho que é isso aqui que é o copiar. Vou clicar aqui e vou clicar um documento, vou fazer um documento de texto aqui, por exemplo, ó. Vou abrir ele e vou colar aqui dentro. Colar. Aí, beleza. Então deixa ele aqui, ó. Tá? E aí o que vocês vão fazer? Vão pegar aqui o JCID, né? Já pode fechar isso aqui. E agora a gente vai abrir o programa da JC de novo. Vou atualizar depois. Vamos clicar aqui em End Repair. Vamos selecionar a porta com 7, né? Com 7 e conectar. Pronto, já conectou, vou clicar aqui em Carry Info e ele já leu as informações. Vocês estão vendo que os dados não estão batendo? Ó? Então esses dados que estão aqui, ó, são os dados falsos, né, que está lá na memória. E por isso que o aparelho nunca vai ativar. Beleza? Então a gente coloca aqui de lado. A gente coloca ali de lado, eu vou deixar bem pequenininho aqui assim. Então esses aqui são os dados originais que a gente tem que colocar lá. Então o que a gente vai fazer? Vou selecionar isso aqui, ó, da última letra até aqui, ó. Copia. E a gente seleciona tudo aqui dentro e clica no botão direito, colar. Pronto. E já clica aqui em Wireless, que é para fazer a gravação, ó, para escritura. Ó, escrita com sucesso, ó. E aí a gente vai onde está escrito Wi-Fi, seleciona essa parte aqui também, copiar, vem aqui onde está escrito Wi-Fi, clica no botão direito, colar. E aí grava. Tá vendo? E aí essas outras de baixo aqui você só confere. Ó, Bluetooth é o 98CA. Aí, ó, Bluetooth, né? Bluetooth é o 98CA 33AE 2984. Porque assim que você coloca o Bluetooth, o Wi-Fi aqui, essas partes de baixo aqui elas aparecem automaticamente. Então você só confere, ó, tá? O outro de baixo aqui é o 98CA 33AE 2985. Então tá tudo ok. Vou só clicar aqui em gravar e nesse outro aqui em gravar também, tá? E aí você clica aqui em Carry Info. E aí você compara os dados para ver se os dados estão ok. Se os dados estão batendo agora. Olha lá, tá vendo? Então, o primeiro serial number tá ok. Aí Bluetooth, Wi-Fi e Mac, né? Bluetooth, Wi-Fi e Mac tá tudo ok. Vou salvar aqui por precaução. E aqui a gente pode clicar em fechar, né? E já podemos retirar nossa memória daqui. Já podemos retirar aqui a memória. E agora sim, a gente tem que gravar no aparelho. E aí a gente tem que gravar não, instalar no aparelho, né? Soldar na placa. E aqui a gente tem que restaurar o aparelho novamente, tá? Então você tem que colocar os dados originais de volta. E aí você tem que restaurar o aparelho, tá? Deixa eu ver aqui para onde que é virada essa memória do 7 Plus, que eu já não lembro mais. Eu não preciso nem fazer rebalho, eu vou soldar com esse rebalho aí mesmo. Vou só ver aqui para onde que é virada a memória do aparelho. Então pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, que tenha ficado claro, tá?
Quem tiver dúvida, quiser que eu tire a dúvida de vocês aí depois, a gente pode estar fazendo, beleza? De novo aí uma segunda parte, tá? Então tá aqui a memória virada para cá, né? Então vou soldar a memória aqui e a gente vai restaurar o aparelho e verificar se o problema foi corrigido, tá? Beleza. Esperar esfriar agora pra gente fazer os testes. Teste não, né? Tem que restaurar o aparelho, tá? Esse aparelho foi feito processador, PMIC de PMIC principal. Então fez completo esse aparelho aqui. E na época não tinha essa opção aí da gente recuperar os dados, né, da memória. Só tinha pelo aquele modo de jailbreak, né? E não estava funcionando. E aí na época eu comprei esse aparelho aqui e mais um outro lá de um outro cliente. Comprei pra tirar peça. Paguei 300 e pouco. Acho que na época. Tem uns 3 meses, 4 meses quase. Paguei nos dois. Então tá aí, vamos verificar aqui. Vou segurar aqui o botão de volume menos do aparelho, pra gente conectar aqui já o cabo e ele já entrar direto em modo recuperação, modo recover. Pronto, já entrou. Vamos clicar aqui em iDevice, Go Flash, seleciona essa opção do meio. Aqui, se você quiser, você pode clicar aqui, ó, autoativação, que já faz a ativação automática assim que o aparelho é restaurado. Então a gente já clica aí para ele restaurar e vamos iniciar aqui. Agora aqui é só aguardar, né? Só aguardar aqui e vamos ver se o aparelho restaura normal, se dá algum tipo de erro. Aqui é só aguardar, tá? Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, congratulations, né? Ele fez a ativação com sucesso aqui. Vocês estão vendo que já resolveu aqui o nosso problema, né? Esperar só o aparelho iniciar aqui pra gente finalizar. Beleza? Já fez a ativação do aparelho. E aqui ele nem pediu e-mail, né? Então, o iCloud, então, no caso aqui o aparelho, eu acho que tá sem o iCloud, né? Tá falando pra vocês aqui, no caso, ó, já fez a ativação do aparelho, né? Se você clicar aqui em More, ativação, ó, já está ativado, né? Então vocês viram que já fez a ativação. Beleza? E agora a gente clica aqui em View, Verification Report. E aqui tá a mesma coisa daquela hora, né? Só que aqui, ó, os números, né? Então já mudou, ó. Tá 98, 98, tá vendo? E aqui a mesma coisa. Então mesmo que estiver aqui uma numeração e aqui também tiver, não quer dizer que tá ok. Tá, agora aqui a parte de tela, ó, no caso, ó, aqui, ó, a tela foi trocada, decisão do usuário, câmera traseira, frontal, Touch ID. Então aqui sim vocês levam em consideração. A parte de memória aqui, vocês viram que estava o mesmo que tinha aqui, mas era o mesmo que tinha aqui do lado de cá, né? Então não virava nada, né? Deixa eu ver se eu estou falando, cara. Beleza. Então aqui vamos verificar se está ok. Ó, temos endereço de e-mail, Wi-Fi, serial number, né? E e-mail. E aqui também, se vocês voltar o vídeo aí, vocês vão ver que o serial number que estava aqui em cima era diferente. Vou colocar aqui o nosso chip para ver se está subindo rede. Tá buscando, vamos deixar ele buscando enquanto vamos configurando aqui em português. Já subiu 3G. Olha lá, já subiu 3G.
Então já recuperamos a informação aí com sucesso, né, do aparelho. Ele está sem antena, então por isso que ele está com o sinal baixo. Configurar manualmente. 3G, vamos conectar no Wi-Fi mesmo, mas já subiu o 3G ali. Já passou da tela de ativação. Tá com o iCloud limpo. Vocês viram aí, pessoal? O aparelho já está ativado, subindo rede, tudo funcionando aí, beleza? Então espero que tenha deixado claro para vocês essa parte aqui. Esse aparelho aqui, pessoal, chegou para mim. Na verdade, o cliente levou em outra assistência para reparar o erro 4013, tá? 4013. E aí o que acontece? Levou lá, o cara não conseguiu, trocou a memória, né? Não conseguiu. E aí, como ele trocou a memória do aparelho, e a memória do cliente era de 256 GB, né? O esperto, em vez de ter colocado a memória do cliente de volta, não. Ele ficou com a memória de 256 GB e colocou uma memória menor de 128, né? E com as informações erradas, porque a memória que ele colocou de volta não colocou as informações certas do aparelho. Se ele tivesse colocado, no momento que eu fiz o rebalho do processador, que o aparelho já voltou a funcionar, né, fiz rebalho baseband e tal, já era para o aparelho ter ativado, né? Mas o espertão lá, além de ter passado a mão na memória do cliente, ele trocou, né, as informações também, deixou a memória com as informações erradas, né, de outro aparelho aleatório, tá? Então por isso que o aparelho subia a rede. Então se você trocar as informações da memória, o aparelho tem e-mail, sobe rede, só que não vai ativar, ele nunca vai ativar, beleza? Se as informações não estiver correta. Então você vai, pega um aparelho que não está ligando, por exemplo, está dando 4013, que às vezes é memória, né? Nem sempre. Então você pega um aparelho desse aí, que está dando, por exemplo, erro 9, que quase sempre é memória, e aí você coloca na JC, né? Tirou a memória, colocou aqui na JC, não leu. Não leu. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma placa lá, um aparelho, né? Vou catar aqui, por exemplo, um outro iPhone, só para vocês terem como exemplo. Ó, tem um outro iPhone 7 Plus aqui, ó. Tem uma sucata aqui de um 7 Plus, por exemplo, ó. E a Intel também. Então eu retiro essa memória e coloco naquela placa ali que está dando 4013 ou erro 9. Beleza? E aí, se você restaurar o aparelho e ele restaurar de boa, você já sabe que realmente é a memória que está danificada. Como você restaurou ele, ó, para ele ligou e tal, e não vai ativar. Não vai ativar. Então você retira a memória de volta, coloca aqui na JC, aí você vai aqui no aplicativo, né, no JCID, abre ele no caso, pronto, abriu, aí você vai selecionar aqui, ó, qual porta que você quer conectar, qual porta que a sua box foi conectada, né, no caso você pode abrir primeiro o programa e depois conectar a box, que daí ela já vai aparecer aqui na hora, ó, qual foi a nova porta que apareceu. Você seleciona a porta e clica em Connect, e ele já vai dar os dados que nem ele deu pra gente aqui. Você pega, copia aqueles dados, salva no bloco de texto que nem a gente fez aqui, ó, no bloco de notas, ó, tá vendo? Salva aqui. Aí depois você copia, serial number, né? Aí você já aproveita que a box está conectada, fecha o JCID e aí abre o programa da JC. No caso aqui, ó, fazer o update depois. Então você vai e abre aqui o programa aqui da JC, né? Abre ele, clique em Need Repair, conecta a box, ou se ela já estiver conectada, você vai ver que porta que tiver aqui, ó, você testa uma por uma, clicou na 4, conectou e não apareceu a memória, beleza. Aí você coloca na 7, que no caso aqui a nossa é a 7, ó, clica aqui em 7, conecte, ele já conectou, ó, tá operando, e aí você fecha aqui a gavetinha, você vai e fecha aqui a gavetinha aqui da box e ela já vai ler os dados. Aí você vem aqui em Serial Number, copia aqui em cima, copiar, aí você vem aqui com o botão direito aqui dentro, colar e clica em gravar aqui na frente, ó, Wired. Mesma coisa do Wi-Fi, Bluetooth e Mac, tá? Wi-Fi, Bluetooth e Mac. Faz a mesma coisa para os três. E aí você pode desbloquear o Wi-Fi também, caso queira. Aqui do lado vai estar escrito, né, um lock Wi-Fi. Não está agora porque não tem memória aqui na box. E aí você desbloqueia o Wi-Fi e já está pronto aí, galera. É só restaurar, soldar a memória, que nem a gente soldou, e restaurar. Mesmo procedimento que a gente fez, tá? E é isso daí. Então
Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando lá no grupo lá do WhatsApp, no Facebook também. Eu posso estar gravando um vídeo lá para vocês, uma live, né? Fazendo uma live lá. E a gente vai tirando as dúvidas aí, beleza? Espero que tenha ficado claro. É um procedimento bem simples. E é isso daí. Valeu? Até a próxima aí.